E aí galera, tudo tranquilo? Aqui é o Marlin do canal Libertários Fight e irei começar um projeto de leitura comentada dos livros que dão sequência ao meio libertário. A leitura será de 30 páginas por dia, em referência ao que o Contras Acadêmicos recomenda. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o like e compartilhar. Tamo junto, galera. O livro de hoje será A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Sumário. O que o Estado não é. O que o Estado é. Como o Estado se eterniza. Como o Estado transcende seus limites. O que o Estado teme. Como os Estados se relacionam entre si. A história como uma batalha entre o poder estatal e o poder social. O que o Estado não é. O Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social. Alguns teóricos veneram o Estado como sendo a apoteose da sociedade. Outros consideram-no uma organização afável, embora muitas vezes ineficiente, que tem o intuito de alcançar objetivos sociais. Porém, quase todos o consideram um meio necessário para se atingir os objetivos da humanidade, um meio a ser usado contra o setor privado e que, frequentemente, ganha essa disputa pelos recursos. Com o advento da democracia, a identificação do Estado com a sociedade foi redobrada ao ponto de ser comum ouvir a vocalização de sentimentos que violam quase todos os princípios da razão e do senso comum, tais como nós somos o governo ou nós somos o Estado. O termo coletivo útil nós permite lançar uma camuflagem ideológica sobre a realidade da vida política. Se nós somos o Estado, então qualquer coisa que o Estado faça a um indivíduo é não somente justo e tirânico, como também voluntário da parte do respectivo indivíduo. Por isso que temos sempre que lembrar, galera, que nós não somos o Estado, entendeu? Se o Estado incorre numa dívida pública, que tem de ser paga através da cobrança de impostos sobre um grupo para benefício de outro, a realidade deste fardo é obscurecida pela afirmação de que devemos a nós mesmos, ou a nossa dívida tem de ser paga. Se o Estado recruta um homem ou o põe na prisão por opinião dissidente, então ele está fazendo isso a si mesmo. E, como tal, não ocorreu nada de lamentável. Nessa mesma linha de raciocínio, os judeus assassinados pelo governo nazista não foram mortos. Pelo contrário, devem ter cometido suicídio, uma vez que eles eram um governo que foi eleito democraticamente e, como tal, qualquer coisa que o governo lhes tenha feito foi voluntário da sua parte. Não seria necessário insistir mais neste ponto. No entanto, a esmagadora maioria das pessoas aceita essa ideia enganosa em maior ou menor grau. Devemos, portanto, enfatizar a ideia de que nós não somos o Estado. O governo não somos nós. O Estado não representa de nenhuma forma concreta a maioria das pessoas. 1. Não é o objetivo deste trabalho desenvolver os inúmeros problemas e enganos da democracia. É o suficiente dizer que o verdadeiro agente de um indivíduo, ou representante, está sempre sujeito às ordens desse mesmo indivíduo. Pode ser demitido a qualquer momento e não pode agir em contrário aos interesses ou desejos do seu chefe. Obviamente, o representante, numa democracia, nunca poderá satisfazer essas funções de agente, as únicas conformes com uma sociedade livre. Voltando para o texto. Mas, mesmo que o fizesse, mesmo que 70% das pessoas decidissem assassinar os restantes 30%,
isso ainda seria um homicídio em massa, e não um suicídio voluntário por parte da minoria chacinada. 2. Os sociais-democratas respondem muitas vezes que a democracia, a escolha majoritária dos governantes, implica logicamente que a maioria tem de deixar determinado grau de liberdade à minoria, pois a minoria pode um dia tornar-se maioria. A parte de outras falhas, este argumento obviamente não se mantém onde a minoria não se pode tornar a maioria. Por exemplo, quando a minoria pertence a um grupo étnico ou racial diferente da maioria. Voltando para o texto. Não se pode permitir que nenhuma metáfora organicista, nenhuma banalidade irrelevante obscureça este fato essencial. Se, então, o Estado não somos nós, se ele não é uma família humana se reunindo para decidir sobre os problemas mútuos, se ele não é uma reunião fraterna ou clube social, o que é, afinal? Em poucas palavras, o Estado é a organização social que visa a manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Especificamente, é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos, mas sim por meio da coerção. Enquanto os outros indivíduos ou instituições obtêm o seu rendimento por meio da produção de bens e serviços e da venda voluntária e pacífica desses bens e serviços ao próximo, o Estado obtém o seu rendimento através do uso da coerção, isto é, pelo uso e pela ameaça de prisão e pelo uso das armas. 3. Joseph A. Schumpeter, em Capitalismo, Socialismo e Democracia, a fricção e o antagonismo entre a esfera privada e a pública foi intensificada desde o princípio pelo fato de que o Estado tem vivido do rendimento que tem sido produzido na esfera privada, com propósitos privados e que tem que ser desviado desses propósitos através da força política. A teoria que interpreta os impostos em analogia à filiação de um clube ou aquisição do serviço de, digamos, um médico, só prova quão removida se encontra esta parte das ciências sociais dos hábitos mentais científicos. Ver também Murray Rothbard. Voltando aqui para a leitura. Depois de usar a força e a violência para obter a sua receita, o Estado geralmente passa a regular e a ditar as outras ações dos seus súditos. Poderíamos pensar que a simples observação de todos os estados ao longo da história e de todo o globo seria prova suficiente para esta afirmação. Mas o miasma do mito incrustou-se na atividade do Estado há tanto tempo que se torna necessária uma elaboração. O que o Estado é? O ser humano nasce indefeso e, como tal, precisa utilizar sua mente para aprender como obter os recursos que a natureza lhe fornece e a como transformá-los, por exemplo, através do investimento em capital, em objeto e em locais de modo que possam ser utilizados para a satisfação das suas necessidades e para a melhoria do seu padrão de vida. A única forma por meio da qual o ser humano pode fazer isto é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar recursos, produção, e da troca destes produtos por produtos criados pelos outros. O ser humano descobriu que, por meio do processo de troca mútua e voluntária, comércio,
a produtividade e, logo, o padrão de vida de todos os participantes desta troca pode aumentar significativamente. Portanto, o único caminho natural para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se envolver no processo de produção e troca. Ele realiza isto, primeiro, encontrando recursos naturais, segundo, transformando-os, misturando seu trabalho a eles, tal como disse John Locke, fazendo deles a sua propriedade individual e, depois, trocando esta propriedade pela propriedade de outros, que foi obtida de forma semelhante. O caminho social ditado pelas exigências da natureza humana, portanto, é o caminho dos direitos de propriedade e do livre mercado, de doações ou trocas de tais direitos. Ao longo deste caminho, o ser humano aprendeu a evitar os métodos selvagens da luta pelos recursos escassos, de forma que A pudesse apenas adquiri-los à custa de B, e, ao invés disso, aprendeu a multiplicar imensamente esses recursos por meio do processo harmonioso e pacífico da produção e troca. O grande sociólogo alemão Franz Oppenheim apontou para o fato de que existem duas formas mutuamente exclusivas de adquirir riqueza. A primeira, a forma referida acima, de produção e troca, ele chamou de meio econômico. A outra forma é mais simples, na medida em que não requer produtividade. É a forma em que se confisca os bens e serviços dos outros através do uso da força e da violência. É o método do confisco unilateral, do roubo da propriedade dos outros. A este método, Oppenheim rotulou de o meio político de aquisição de riqueza. Deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem. São os meios para a sua sobrevivência e prosperidade nesta terra. Deve estar igualmente claro que o meio coercivo, explorador, é contrário à lei natural, é parasítico, pois, em vez de adicionar à produção, apenas subtrai. O meio político desvia a produção para um indivíduo ou grupo de indivíduos, parasita e destrutivo. E este desvio não só subtrai da quantidade produzida, como também reduz o incentivo do produtor para produzir além de sua própria subsistência. No longo prazo, o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento. Mas não só isso. Mesmo no curto prazo, o predador age contrariamente à sua natureza como ser humano. Estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente à questão: o que é o Estado? O Estado, nas palavras de Franz Oppenheim, é a organização dos meios políticos, é a sistematização do processo predatório sobre um determinado território. Franz Oppenheim, The State. Existem duas formas fundamentalmente opostas através das quais o homem, em necessidade, é impelido a obter os meios necessários para a satisfação dos seus desejos. São elas o trabalho e o furto. O próprio trabalho e a apropriação forçosa do trabalho dos outros. Eu proponho, na discussão que se segue, chamar ao trabalho próprio e a equivalente troca do trabalho próprio pelo trabalho dos outros, de meio econômico, para a satisfação das necessidades, enquanto a apropriação unilateral do trabalho dos outros será chamada de meio político. O Estado é a organização dos meios políticos. Como tal, nenhum Estado pode existir enquanto os meios econômicos não criaram um definido
número de objetos para a satisfação das necessidades. Objetos que são passíveis de ser levados ou apropriados por roubo bélico. Voltando à leitura. Pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto. Já o parasitismo é efêmero e a coerciva ligação parasítica pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. O Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada. Ele torna certa, segura e relativamente pacífica a vida da casta parasita na sociedade. 2. Albert J. Nock escreve de forma clara que o Estado reivindica e exercita o monopólio do crime. Ele proíbe o homicídio privado, mas ele mesmo organiza o assassínio numa escala colossal. Ele pune o roubo privado, mas ele próprio deita as suas mãos sem escrúpulos a tudo o que ele quer, seja propriedade dos seus cidadãos, seja de estrangeiros. Voltando à leitura. Dado que a produção tem sempre de preceder qualquer depredação, conclui-se que o livre mercado é anterior ao Estado. O Estado nunca foi criado por um contrato social. Ele sempre nasceu da conquista e da exploração. O paradigma clássico é aquele de uma tribo conquistadora que resolveu fazer uma pausa no seu método, testado e aprovado pelo tempo, de pilhagem e assassinato das tribos conquistadas, ao perceber que a duração do saque seria mais longa e segura, e a situação mais agradável, se ela permitisse que a tribo conquistada continuasse vivendo e produzindo, com a única condição de que os conquistadores agora assumiriam a condição de governantes, exigindo um tributo anual constante. 3. Oppenheim, The State. O que é, então, o Estado como conceito sociológico? O Estado, na sua verdadeira gênese, é uma instituição social forçada por um grupo de homens vitoriosos sobre um grupo vencido, como o próprio singular de domínio do grupo vencido pelo grupo de homens que os venceram, assegurando-se contra a revolta interna e de ataques externos. Teleologicamente, este domínio não possuía qualquer outro propósito senão o da exploração econômica dos vencidos pelos vencedores. E, de Jouvenel, escreveu: o Estado é, na sua essência, o resultado dos sucessos alcançados por um grupo de bandidos que se impôs a uma sociedade gentil e pacífica. Bertrand Jouvenel, On Power. Um dos métodos de nascimento de um Estado pode ser ilustrado como se segue. Nas colinas da Ruritânia do Sul, um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter o controle físico de um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do Estado soberano e independente da Ruritânia do Sul. E, se ele e os seus homens tiverem a força para manter este domínio durante o tempo suficiente, pasmem, um novo Estado acabou de se juntar à família das nações. E aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram se transformando na nobreza legítima do reino. Como o Estado se eterniza. Uma vez estabelecido o Estado, o problema do grupo ou casta dominante passa a ser o de como manter o seu domínio.
A respeito da distinção crucial entre casta, um grupo com privilégios ou opressões transmitidos coercivamente ou impostas pelo Estado, e o conceito marxista de classe na sociedade. Ver Ludwig von Mises, Theory and Story. Embora o seu modus operandi seja o da força, o problema básico e de longo prazo é ideológico, pois, para continuar no poder, qualquer governo, não simplesmente um governo democrático, tem de ter o apoio da maioria dos seus súditos. E esse apoio, vale observar, não precisa ser um entusiasmo ativo. Pode bem ser uma resignação passiva, como se tratasse de uma lei inevitável da natureza. Mas tem de haver apoio no sentido de algum tipo de aceitação. Caso contrário, a minoria formada pelos governantes estatais seria uma última instância sobrepujada pela resistência ativa da maioria do público. Uma vez que a depredação tem necessariamente de ser mantida por um excedente da produção, é um fato necessariamente verdadeiro que a classe que constitui o Estado, a burocracia estabelecida e a nobreza, tem de ser uma pequena fração minoritária no território, embora possa, claro, comprar aliados entre os grupos importantes da população. Como tal, a principal tarefa dos governantes é sempre a de assegurar a aceitação ativa ou resignada da maioria dos cidadãos. 2 e 3. É claro que tal aceitação não implica que o domínio do Estado tenha se tornado voluntário, pois mesmo que a maioria o apoie de forma ávida e ativa, esse apoio não é unânime. 3. Que todo governo, independentemente do grau de imposição ditatorial, tem que assegurar tal apoio tem sido demonstrado por profundos teóricos políticos, tais como Etienne de La Boétie, David Hume e Ludwig von Mises. Voltando à leitura. Claro que um dos métodos para assegurar o apoio é por meio da criação de interesses econômicos legalmente garantidos. Como tal, o rei sozinho não pode governar. Ele precisa de um grupo considerável de seguidores que desfrutem os privilégios do domínio, por exemplo, os membros do aparato estatal, como a burocracia em tempo integral ou a nobreza estabelecida. 4. La Boétie, anti-dictator. Sempre que um governante se faz ditador, todos aqueles que se deixam corromper pela ambição desmedida ou por uma avareza extraordinária, reúnem-se em torno dele e apoiam-no, para que possam ficar com uma porção do espólio e para se instalarem como pequenos chefes abaixo do grande tirano. Mas, ainda assim, isto assegura apenas uma minoria de apoiadores fervorosos e até a compra essencial de apoio por meio de subsídios e outras concessões de privilégios não é suficiente para obter o consentimento da maioria. Para produzir esta aceitação crucial, a maioria tem de ser persuadida por uma ideologia de que o seu governo é bom, sábio e, pelo menos, inevitável e certamente melhor do que outras possíveis alternativas. A promoção desta ideologia entre o povo é a tarefa social vital dos intelectuais, pois as massas não criam as suas próprias ideias ou sequer pensam de maneira independente sobre essas ideias.
Elas seguem passivamente as ideias adotadas e disseminadas pelo grupo de intelectuais. Os intelectuais são, por isso, os formadores de opiniões da sociedade e, dado que é precisamente de uma modelagem da opinião, aquilo de que o Estado desesperadamente precisa, a razão da milenar aliança entre o Estado e os intelectuais torna-se clara. É evidente que o Estado precisa de intelectuais, mas não é algo tão evidente porque os intelectuais precisam do Estado. Posto de forma simples, podemos afirmar que o sustento do intelectual no livre mercado nunca é algo garantido, pois o intelectual tem de depender dos valores e das escolhas das massas dos seus concidadãos, e é uma característica indelével das massas o fato de serem geralmente desinteressadas de assuntos intelectuais. O Estado, por outro lado, está disposto a oferecer aos intelectuais um nicho seguro e permanente no seio do aparato estatal e, consequentemente, um rendimento certo e um arsenal de prestígios. E os intelectuais serão generosamente recompensados pela importante função que executam para os governantes do Estado, grupo ao qual eles agora pertencem. 5. Isto, de maneira nenhuma, implica que todos os intelectuais se aliam ao Estado. Acerca dos aspectos da aliança entre intelectuais e o Estado, ver Bertrand Jouvenel. Aqui, ó, nesse nome em inglês aqui. Não sei ler inglês, então fica aí, ó, pra vocês procurarem. A aliança entre o Estado e os intelectuais ficou simbolizada no século XIX, no desejo ardente dos professores da Universidade de Berlim em formar o apoio intelectual da Casa de Hohenzollern. Eita caralho! Hohenzollern. É isso aí. Já no século XX, podemos observar o comentário revelador feito por um eminente acadêmico marxista sobre o estudo crítico do antigo despotismo oriental realizado pelo professor Wittgenstein. A civilização que o professor Wittgenstein ataca tão veemente foi uma civilização que colocou poetas e eruditos no funcionalismo público. 6. Joseph Needham. Revisão de Karl A. Wittgenstein. Despotismo Oriental. Deixa eu só ver aqui se tem continuação. Tem. Needham também escreve que os sucessivos imperadores chineses foram servidos em todas as épocas por uma grande companhia de eruditos profundamente humanos e desinteressados. Wittgenstein nota que, na doutrina confucionista, a glória da classe governante repousa nos seus oficiais erudito-burocratas cavalheirescos, destinados a serem governantes profissionais que ditam para a grande massa da população. Para uma atitude que contrasta com a de Needham, ver John Lukács, Intellectual Class or Intellectual Perfection. Aí, ó. Fica aí, galera, pra vocês procurarem aí, ó, o livro aí embaixo. Dentre inúmeros exemplos, podemos citar o desenvolvimento recente da ciência da estratégia a serviço do principal braço governamental
no uso da violência. O aparelho militar. 7. Jeanne Ribes, Terror Plotters, Liberation. Os estrategistas insistem que a sua ocupação merece a dignidade da contraparte acadêmica da profissão militar. Ver também Marcus Raskin. Outra venerável instituição é a do historiador oficial, ou o historiador da corte, dedicada a difundir a visão dos governantes acerca das ações e dos seus predecessores. 8. Por isso, o historiador Conyers Reed, no seu discurso presidencial, argumentou a favor da supressão de fatos históricos como sendo um serviço aos valores democráticos e nacionais. Reed proclamou que a guerra total, seja quente ou fria, alista toda a gente e apela a que todos cumpram o seu papel. O historiador não é mais livre desta obrigação do que o físico. Reed. Muitos e variados têm sido os argumentos por meio dos quais o Estado e seus intelectuais têm induzido os seus súditos a apoiar o seu domínio. As linhas de argumento podem ser basicamente resumidas dessa forma. A. Os governantes estatais são homens sábios e grandiosos. Governam por decreto divino. São a aristocracia dos homens. São cientistas e especialistas. Muito melhores e mais sábios do que os seus bons, porém simplórios súditos. E B. A subjugação pelo governo é inevitável, absolutamente necessária e de longe melhor do que os males indescritíveis que sucederiam à sua queda. A união entre Igreja e Estado foi um dos mais bem-sucedidos e mais antigos destes mecanismos ideológicos. O governante ou era ungido por Deus, ou era ele mesmo, no caso do domínio absoluto de muitos despotas orientais, o próprio Deus. Como tal, qualquer resistência ao seu domínio seria blasfêmia. Os sacerdotes do Estado cumpriam a função intelectual básica de obter o apoio popular e até a adoração aos governantes. 9. Acerca dos papéis contrastantes da religião vis-à-vis o Estado na China antiga e Japão. Ver Norman Jacobs, The Origin of Modern Capitalism in Eastern Ásia. Outro mecanismo bem-sucedido foi o de instaurar o medo acerca de quaisquer sistemas alternativos de governo ou não governo. Os governantes atuais alegava-se fornecem aos cidadãos um serviço essencial pelo qual devem estar muito gratos: a proteção contra criminosos e saqueadores esporádicos. Pois, para o Estado preservar seu próprio monopólio predatório, ele realmente deve garantir que o crime privado e não sistemático seja mantido num grau mínimo. O Estado sempre zelou ciosamente pela sua própria preservação. Nos séculos mais recentes, o Estado tem sido especialmente bem-sucedido em fomentar o medo acerca de outros governantes estatais, dado que a área territorial do globo tem sido parcelada entre estados específicos, uma
das doutrinas essenciais do Estado foi a de se identificar com o território que domina. Uma vez que a maioria das pessoas tende a amar a sua terra natal, a identificação dessa terra e do seu povo com o Estado foi um meio de usar o patriotismo natural para benefício do próprio Estado. Se a Ruritânia estivesse sendo atacada pela Moldávia, a primeira função do Estado e dos seus intelectuais seriam convencer as pessoas da Ruritânia que o ataque era dirigido a eles e não apenas à casta dominante. Desta forma, uma guerra entre governantes seria transformada numa guerra entre povos, em que a massa dos indivíduos agiria em defesa dos seus governantes sob a falsa crença de que os governantes estariam agindo em defesa de seus indivíduos. Este apelo ao nacionalismo tem sido útil no Ocidente. Apenas em séculos mais recentes, não há muito tempo, a massa de súditos olhava para as guerras como batalhas irrelevantes entre diversos grupos de nobres. São muitas e sutis as armas ideológicas que o Estado tem manejado através dos séculos. Uma destas excelentes armas tem sido a tradição. Quanto mais tempo o domínio de um Estado tem se mantido preservado, mais poderosa é esta arma, pois, desta forma, a dinastia X ou o Estado Y mantém o aparente peso da tradição dos séculos como sustento para a sua própria existência. 10. De Jovenel on Power. A razão essencial para a obediência é que esta se tornou um hábito da espécie. O poder é para nós um fato da natureza. Desde os primórdios da história, que sempre presidiu aos destinos humanos. As autoridades que dominavam as sociedades em tempos anteriores não desapareciam sem deixar o legado de privilégio aos seus sucessores, nem sem deixar na mente dos homens impressões que são cumulativas no seu efeito. A sucessão de governos que, num curso de séculos, dominou a mesma sociedade pode ser vista como um único governo subjacente em contínuo crescente. A adoração aos antepassados passa então a ser uma forma não muito sutil de adoração aos antigos governantes. O maior perigo para o Estado é a crítica intelectual independente. Não há melhor forma de abafar essa crítica do que atacar qualquer voz isolada, qualquer um que levante novas dúvidas, como sendo um profano violador da sabedoria dos seus ancestrais. Outra potente força ideológica é desaprovar e rebaixar o indivíduo e exaltar a coletividade da sociedade. Pois, uma vez que qualquer tipo de domínio implica uma aceitação da maioria, qualquer perigo ideológico para o domínio pode começar apenas a partir de um ou de poucos indivíduos que demonstrem ter pensamento independente. A ideia nova e, principalmente, a ideia nova e crítica só pode ter início como uma pequena opinião minoritária. Como tal, o Estado tem de cortar a ideia pela raiz, ridicularizando qualquer ponto de vista que desafie a opinião das massas. Dê ouvido apenas aos seus irmãos, ou haja conforme a sociedade. Tornam-se, assim, as armas para esmagar a dissensão individual. 11. Acerca da utilização da religião na China para tais efeitos, ver Norman Jacobs, Passim. Através destes meios, as massas nunca vão descobrir o rei está nu. 12. H.L. Mencken, a Mencken Chrestomate.
Tudo o que o governo consegue ver numa ideia original é o potencial para a mudança e, dessa forma, uma invasão das suas prerrogativas. O homem mais perigoso para qualquer governo é o homem que é capaz de pensar por si mesmo acerca dos assuntos, sem ter em conta as superstições e os tabus prevalecentes. Quase inevitavelmente, ele chega à conclusão que o governo sob o qual vive é desonesto, louco e intolerável. E por isso, se for um aventuroso, ele tenta mudá-lo. E mesmo que ele próprio não seja aventuroso, ele é muito capaz de espalhar o descontentamento entre aqueles que o são. É também muito importante que o Estado faça parecer que o seu domínio é inevitável. Mesmo que o seu reinado seja detestado, ele será assim visto com resignação passiva, tal como atesta o dito sobre a inevitabilidade da morte e dos impostos. Um método é o da indução do determinismo historiográfico em oposição ao livre-arbítrio individual. Se a dinastia X nos governa, é porque as inexoráveis leis da história, ou a vontade divina, ou o absoluto, ou as forças materiais produtivas, assim determinaram, e nada que uns indivíduos insignificantes possam fazer será capaz de alterar este decreto inevitável. É também importante para o Estado inculcar nos seus súditos uma aversão a qualquer teoria da conspiração da história, pois uma busca por conspirações significa uma busca por motivos e uma atribuição de responsabilidade por delitos históricos. Se, contudo, qualquer tirania imposta pelo Estado, ou corrupção, ou agressão militar foi causada não pelos governantes estatais, mas sim por forças sociais, misteriosas e ocultas, ou pelo arranjo imperfeito do mundo, ou se, de alguma forma, todos forem responsáveis, então não há qualquer razão para as pessoas ficarem indignadas ou se insurgirem contra tais delitos. Ademais, um ataque às teorias da conspiração tem como objetivo fazer com que os súditos se tornem mais crédulos em relação às razões de bem-estar geral que são sempre apresentadas pelo Estado como justificativa para os seus atos despóticos. Uma teoria da conspiração pode perturbar o sistema ao fazer com que o público desconfie da propaganda ideológica do Estado. Outro velho e eficaz método para curvar os súditos à vontade do Estado é a indução da culpa. Qualquer aumento do bem-estar privado pode ser atacado como ganância inaceitável, materialismo ou riqueza excessiva. O lucro pode ser atacado como exploração e agiotagem. As trocas mutuamente benéficas são denunciadas como egoístas, chegando-se sempre, de alguma forma, à conclusão de que mais recursos devem ser retirados do setor privado e desviados para o setor público. Roubo, isso é roubo, claramente roubo. A culpa induzida torna o público mais suscetível a aceitar esta transferência, pois, ao passo que indivíduos tendem a se entregar à cobiça egoísta, a incapacidade dos governantes estatais em realizar trocas voluntárias supostamente significa a sua devoção a causas mais nobres e elevadas. A depredação parasítica seria, assim, uma atitude aparentemente mais elevada, estética e moralmente, do que o trabalho pacífico e produtivo. Na nossa atual e mais secular época, o direito divino do Estado foi suplantado pela invocação de um novo Deus, a ciência. O governo estatal é agora proclamado como ultracientífico, como constituído por um painel de especialistas. Mas, mesmo com a razão sendo mais invocada hoje do que em séculos passados,
Essa não é a verdadeira razão do indivíduo e do exercício do seu livre-arbítrio. É ainda a razão coletivista e determinista que implica sempre agregados holísticos e a manipulação coerciva de súditos pacíficos feita pelos seus governantes. O aumento do uso de jargões científicos permitiu aos intelectuais do Estado tecer justificativas obscurantistas para o domínio estatal, as quais teriam sido imediatamente recebidas com zombaria e escárnio pela população de uma época mais simples. Um assaltante que justificasse o seu roubo dizendo que na verdade ajudou as suas vítimas, pois o gasto que fez do dinheiro trouxe um estímulo ao comércio, teria convencido pouca gente. Mas quando esta teoria se veste com equações keynesianas e referências impressivas ao efeito multiplicador, ela infelizmente é recebida com maior respeito. E assim prossegue o ataque ao bom senso em cada época realizado de maneira diferente. Por conseguinte, sendo o apoio ideológico indispensável para a manutenção do Estado, este é incessantemente obrigado a impressionar o público com a sua legitimidade, de forma a distinguir suas atividades daquelas praticadas por uma mera quadrilha de mafiosos. A ininterrupta determinação dos seus ataques ao senso comum não é acidental, pois, como afirmou vividamente McCann, o homem comum, quaisquer que sejam as suas falhas, pelo menos vê claramente que o governo é algo que existe a parte de si e a parte da maioria dos seus concidadãos. Que o governo é um poder separado. O governo é um poder separado, independente e hostil, apenas parcialmente sob o seu controle e capaz de prejudicá-lo seriamente. Não é por acaso que roubar o governo é visto, em geral, como um crime de menor magnitude do que roubar um indivíduo ou até mesmo uma empresa. O que está por trás desta visão, creio eu, é a profunda noção de que há um antagonismo fundamental entre o governo e as pessoas que ele governa. O governo é tido não como um comitê de cidadãos eleitos para resolver os problemas comuns de toda a população, mas sim como uma corporação autônoma e separada, dedicada principalmente à exploração da população para benefício dos seus próprios membros. Quando um cidadão é roubado, uma pessoa digna foi privada dos seus frutos, do seu esforço e poupança. Quando o governo é roubado, o pior que acontece é que uns patifes ociosos ficam com menos dinheiro para brincar do que tinham antes. A noção de que mereceram ganhar esse dinheiro não passa pela cabeça de ninguém. Afinal, para qualquer pessoa sensata, esta ideia é ridícula. 13. Ibid. Como o Estado transcende seus limites. Como Bertrand de Jouvenel sabiamente salientou, ao longo dos séculos, os homens foram formando conceitos com o intuito de refrear e limitar o domínio estatal. E o Estado, recorrendo aos seus aliados intelectuais, tem se mostrado capaz de transformar, um a um, todos estes conceitos em carimbos de legitimidade e virtude, anexando-os aos seus decretos e ações. Originalmente, na Europa Ocidental, o conceito de soberania divina afirmava que os reis podiam governar apenas de acordo com a lei divina. Os reis, entretanto, perverteram esse conceito e o transformaram em um carimbo de aprovação divina para qualquer ato real.
O conceito de democracia parlamentar começou com uma restrição popular ao domínio monárquico absoluto e terminou com o parlamento não apenas se tornando parte essencial do Estado, como também a manifestação da plena soberania deste, tal como de Jouvenel conclui. Muitos escritores interessados nas teorias da soberania se debruçaram sobre estes mecanismos restritivos, mas, por fim, cada uma destas teorias perdeu mais cedo ou mais tarde o seu propósito original e acabou por funcionar como um trampolim para o poder, provendo-lhe a ajuda poderosa de um soberano invisível com o qual ele podia, com o passar do tempo, se identificar por completo. 1. De Jouvenel on Power. O mesmo aconteceu com doutrinas mais específicas. Os direitos naturais do indivíduo, consagrados por John Locke e pela Carta dos Direitos, Bill of Rights, converteram-se no estatista, direito a um emprego. O utilitarismo abandonou seus argumentos em prol da liberdade e passou a se concentrar em argumentos contra a resistência aos ataques do Estado à liberdade, etc. É certo que a mais ambiciosa tentativa de impor limites ao Estado foi a Carta dos Direitos e outras partes restritivas da Constituição Americana, na qual foram escritos limites explícitos ao governo, os quais deveriam servir como lei fundamental a ser interpretada por um sistema judicial supostamente independente dos outros ramos do governo. Todos os americanos são cientes do processo ao longo do qual esta construção de limites presentes na Constituição foi sendo alargada de modo inexorável durante o século passado. Mas poucos foram tão perspicazes como o professor Charles Black em notar que, neste processo, o Estado transformou a própria revisão judicial, a qual, de um mecanismo limitador, passou a ser cada vez mais um instrumento que provê legitimidade ideológica às ações do governo. Pois, se um decreto judicial de inconstitucionalidade é um poderoso entrave ao poder do governo, um veredicto implícito ou explícito de constitucionalidade é uma arma poderosa para promover a aceitação pública de um crescente poder governamental. O professor Black começa a sua análise indicando a necessidade crucial da legitimidade para que qualquer governo sobreviva, sendo que essa legitimidade corresponde a uma aceitação majoritária básica do governo e de suas ações. 2. Charles L. Black, The Pope and the Court. A aceitação da legitimidade torna-se um problema peculiar em um país como os Estados Unidos. Foram colocadas limitações substanciais na teoria sobre a qual o governo se baseia. O que é preciso, acrescenta Black, é um meio pelo qual o governo possa assegurar ao público que a expansão dos seus poderes é, de fato, constitucional. Isto é, conclui, tem sido a principal função histórica da revisão judicial. Deixemos Black ilustrar o problema. A ameaça suprema para o governo é a ampla disseminação de um sentimento de ultraje e desafeição entre a população e a consequente perda de autoridade moral por parte do governo, independentemente de quanto tempo ele consiga mantê-la, pela força ou pela inércia, ou pela simples falta de uma alternativa atraente e imediatamente disponível. Quase todas as pessoas que vivem sob um governo com poderes limitados serão, cedo ou tarde, sujeitados a alguma ação governamental que, em sua opinião, consideram estar além do poder do governo, ou mesmo totalmente proibida ao governo.
Um homem pode ser conscrito, embora não encontre nada na Constituição autorizando o recrutamento para o serviço militar obrigatório. A um agricultor é dito o quanto ele pode produzir de trigo. Ele acredita e descobre que alguns advogados respeitáveis partilham desta crença de que o governo tem o direito tanto de lhe dizer o quanto de trigo ele pode produzir, como de lhe dizer com quem é que a sua filha se pode casar. Um homem vai para a cadeia por dizer o que quer e entra em sua cela proferindo: o Congresso não passará quaisquer leis que limitem a liberdade de expressão. A um comerciante é dito o quanto pode cobrar e quanto tem de cobrar por leite desnatado. Existe uma ameaça real que cada uma dessas pessoas, e quem não se encontra entre elas, chegue a um momento em que irá confrontar o conceito de limite do poder governamental com a realidade, tal como a vê, da flagrante transgressão dos limites efetivos, e que tire a conclusão óbvia acerca do status do governo em relação à legitimidade. 3. Esta ameaça é afastada pelo Estado por meio da propaganda doutrinal de que uma agência terá de ter a decisão final no que diz respeito à constitucionalidade e que esta agência, em última análise, terá de fazer parte do Estado. 4. A mais nobre e necessária função da Suprema Corte tem sido a de validação, não de invalidação. O que um governo com poderes limitados precisa, no início e sempre, é algum meio que convença as pessoas que tenham feito tudo o que é humanamente possível para se manter dentro dos seus limites. Esta é a condição para a sua legitimidade. E a sua legitimidade a longo prazo é a condição para a sua sobrevivência. E o tribunal, através da sua história, tem sido o que dá legitimidade ao governo. Voltando à leitura. Pois, embora a aparente independência do poder judicial tenha desempenhado um papel vital em fazer com que as suas ações pareçam sagradas para o grosso da população, é também, e cada vez mais, verdade que o poder judicial é uma parte essencial do aparato governamental e é designado pelos ramos legislativos e executivo. Black admite que isto significa que o Estado se colocou no papel de juiz de sua própria causa, violando assim o princípio jurídico básico de se procurar chegar a decisões justas. Ele nega peremptoriamente a possibilidade de qualquer alternativa. 5. Embora completamente paradoxal, para Black, esta solução é alegre e despreocupantemente evidente. O poder final do Estado deve parar onde a lei parar. E quem fixará o limite e quem aplicará uma trava face ao poder mais possante? Ora, o próprio Estado, claro, através dos seus juízes e das suas leis. Quem é que controla o moderado? Quem é que ensina o sábio? E ainda, quando as questões dizem respeito ao poder governamental numa nação soberana, não é possível selecionar um árbitro que esteja fora do governo. Qualquer governo nacional, enquanto for um governo, tem que ter a palavra última acerca do seu próprio poder. Black acrescenta: o problema, então, é criar meios de decisão governamental que possam, esperamos, reduzir a um mínimo tolerável a intensidade da objeção ao governo ser juiz de sua própria causa. Tendo feito isto, podemos apenas ter a esperança de que esta objeção, embora ainda teoricamente sustentável, perca força efetiva até o ponto em que o trabalho de
legitimação das instituições de decisão possa ganhar aceitação. 6. Ibid. Em sua última análise, Black considera que, dado o fato de que o Estado perpetuamente julga em sua própria defesa, ele conseguir desta forma chegar a decisões justas e legítimas seria algo milagroso. 7. A atribuição do milagroso ao governo é reminiscente da justificação do governo de James Burhan através do misticismo e da irracionalidade. Em tempos antigos, antes das ilusões da ciência terem corrompido a sabedoria tradicional, os fundadores das cidades eram tidos como deuses ou semideuses. Nem a raiz nem a justificação para o governo podem ser postas em termos totalmente racionais. Porque é que eu devo aceitar a hereditariedade ou a democracia ou qualquer outro princípio de legitimidade? Por que é que um princípio pode justificar o domínio desse homem sobre mim? Eu aceito o princípio porque, bem, porque sim, porque é assim que é e que tem sido. James Burhan, sei lá como que se fala isso. Mas e se uma pessoa não aceitar o princípio? Qual será o caminho? Então, voltando à leitura, aplicando a sua tese ao famoso conflito entre a Corte Suprema e o New Deal, o professor Black repreende de forma ríspida os seus companheiros pró-New Deal pela sua falta de visão, que denunciaram a obstrução judicial. A versão padrão da história entre o New Deal e a Suprema Corte, embora de certa maneira acurada, enfatiza a questão errada. Concentra-se nas dificuldades e quase se esquece do resultado que acabou por ser produzido. A consequência dessa história foi que, e isto é o que eu gosto de enfatizar, após cerca de 20 meses a opor-se à Suprema Corte, sem uma única alteração na lei de sua autoria, ou sequer em seus membros, colocou o selo afirmativo de legitimidade do New Deal, chancelando uma concepção completamente nova de governo nos Estados Unidos. 8. Black, the People and the Court. Desta forma, a Suprema Corte foi capaz de silenciar a grande massa de americanos que vinha demonstrando fortes objeções constitucionais ao New Deal. Claro que nem todos ficaram satisfeitos. O mito do laissez-faire constitucionalmente ordenado ainda acalenta o coração de alguns sonhadores na terra da irrealidade raivosa. Mas já não há qualquer dúvida no público, perigosa ou significativa, quanto ao poder constitucional do Congresso para lidar como lida com a economia nacional. Não havia qualquer outro meio, senão a Suprema Corte, para conceder legitimidade ao New Deal. 9. Ibid. Como Black reconhece, um dos maiores teóricos políticos que constatou, e muito antes que outros, a brecha flagrante em fazer com que um limite constitucional ao governo esteja sob o poder de interpretação final da Suprema Corte foi John C. Calhoun. Calhoun não se contentou com o milagre e prosseguiu com uma profunda análise do problema constitucional no seu trabalho intitulado Disquisition. Calhoun demonstrou a tendência inerente do Estado a ultrapassar os limites de uma Constituição. Uma Constituição escrita
certamente possui muitas vantagens importantes, mas é um erro crasso supor que a mera inserção de provisões para restringir e limitar o poder do governo, sem dotar aqueles para quem as previsões são inseridas com os meios para impor o seu cumprimento, itálicos meus, será suficiente para prevenir que os partidos maiores e dominantes abusem dos seus poderes. Uma vez na posse do governo, os partidos, pela mesma natureza humana que justifica a necessidade de um governo para proteger a sociedade, serão a favor dos poderes concedidos pela Constituição e opor-se às restrições que visam limitá-los. Os partidos mais fracos ou minoritários, pelo contrário, irão tomar a posição oposta e considerá-las, as restrições, como essenciais para a proteção contra a atuação do partido dominante. Mas, visto não haver meios pelos quais eles possam levar o partido maior a obedecer às restrições, o único recurso que sobra será o de manter uma interpretação estrita da Constituição. A isto, o partido dominante irá opor-se com uma visão permissiva da Constituição. Será um jogo de interpretação contra interpretação. Uma para contrair e outra para alargar ao máximo o domínio do governo. Mas qual o benefício da visão rigorosa do partido minoritário face à visão permissiva do partido majoritário, quando este tem todo o poder do governo para colocar em prática a sua visão, ao passo que o primeiro se encontra privado de qualquer meio para concretizar a sua visão? Em uma disputa tão desigual, o resultado não será difícil de prever. O partido a favor das restrições será derrotado. O final da disputa será a subversão da Constituição. As restrições serão, por fim, anuladas e o governo será convertido em um governo com poderes ilimitados. 10. John C. Calhoun. Um dos poucos cientistas políticos que valorizou a análise de Calhoun foi o professor J. Allen Smith. Smith notou que a Constituição foi concebida como um sistema de pesos e contrapesos para limitar qualquer poder governamental. Contudo, foi criada uma Suprema Corte com um monopólio sobre o poder final da interpretação. Se o governo federal foi criado para limitar as invasões da liberdade individual por parte de cada estado, quem é que limita o poder federal? Smith sustenta que, implícita na ideia de um sistema de pesos e contrapesos da Constituição, está a concomitante visão de que não se pode conceder a nenhum ramo do governo o poder final de interpretação. O povo assumiu que, ao novo governo, não seria permitido determinar os limites da sua própria autoridade, uma vez que isso tornaria o próprio governo, e não a Constituição, supremo. 11. J. Allen Smith. Era óbvio que uma provisão na Constituição, embora desenhada para limitar os poderes de um órgão governamental, pudesse ser efetivamente anulada caso a sua interpretação e aplicação fossem deixadas às autoridades que ela visava deter. O senso comum exigia, claramente, que nenhum órgão do governo pudesse ser capaz de determinar o seu próprio poder. Fica claro que o senso comum dita uma visão muito diferente da de milagres no que tange ao governo. A solução proposta por Calhoun e apoiada no século XX por escritores como Smith foi, claro, a famosa doutrina da maioria concomitante. Se qualquer interesse minoritário substancial, especificamente um governo estadual, acreditasse que o governo federal estivesse excedendo seus poderes e sobrepondo-se a esta minoria, a minoria teria o direito de veto deste exercício de poder baseando-se na sua inconstitucionalidade. Aplicado aos governos estaduais,
Esta teoria implicava o direito à anulação da lei ou decisão federal dentro da jurisdição de um determinado estado. Teoricamente, o sistema constitucional resultante assegurava que o governo federal colocasse entraves a qualquer invasão dos estados aos direitos individuais, ao passo que os estados restringiriam o poder federal excessivo sobre o indivíduo. No entanto, embora as limitações fossem naquela época mais eficazes do que são atualmente, há muitas dificuldades e problemas na solução de Calhoun. Se, de fato, um interesse subordinado deve legitimamente ter o poder de veto sobre um assunto que lhe diz respeito, por que parar nos estados? Por que não colocar o poder de veto nos municípios, nas cidades, nos bairros? Além do mais, os interesses não são apenas regionais, mas também profissionais, sociais, etc. E quanto aos padeiros ou os taxistas ou qualquer outra profissão, não deveriam eles poder vetar qualquer legislação que afete suas próprias vidas? Isso nos leva a um ponto crucial. A teoria da anulação confina suas restrições às próprias agências do governo. Não esqueçamos que o governo Não esqueçamos que os governos federal e estaduais e os seus respectivos ramos são ainda estados e, como tal, são ainda guiados pelo seu interesse estatal próprio e não pelos interesses dos cidadãos civis, o que impede que o sistema de Calhoun funcione de forma contrária, com os estados tiranizando os seus cidadãos e vetando o governo federal sempre que este tenta intervir no sentido de restringir essa tirania? Ou de os estados estaduais se alinharem à tirania federal? O que impede os governos estaduais e o governo federal de formarem alianças mutuamente lucrativas para explorarem em conjunto os cidadãos? E mesmo que as associações profissionais privadas ganhassem algum tipo de representação funcional no governo, o que impediria que elas utilizassem o Estado para obter subsídios e outros privilégios para si mesmas ou para se imporem compulsivamente aos seus próprios membros? Em resumo, Calhoun não leva a sua inovadora teoria da concordância suficientemente longe. Ele não a leva até ao próprio indivíduo. Se, afinal, são os direitos do indivíduo que devem ser protegidos, então uma teoria da concordância implicaria que o poder de veto pertencesse a cada indivíduo, ou seja, uma forma de princípio da unanimidade. Quando Calhoun escreveu que seria impossível instituir ou manter um governo sem o consentimento de todos, ele estava implicitamente, ainda que não intencionalmente, sugerindo justamente esta conclusão. 12. Calhoun, a Disquisition on Governance. Mas tal especulação começa a nos levar para longe do assunto em questão, pois, indo por este caminho, encontramos sistemas políticos que dificilmente poderiam ser chamados estatais. Para começar, assim como o direito de anulação de um Estado implica logicamente o seu direito à secessão, também o direito de anulação individual implicaria o direito de qualquer indivíduo se separar do Estado sob o qual vive. 14. Esqueci o 13. Eita porra. Portanto, o Estado tem invariavelmente demonstrado um talento exímio
para a expansão dos seus poderes para além de quaisquer limites que possam lhe ser impostos. Uma vez que o Estado sobrevive necessariamente do confisco compulsório do capital privado, e uma vez que a sua expansão envolve necessariamente uma incursão cada vez maior sobre indivíduos e empresas privadas, é imperativo afirmar que o Estado é uma instituição profunda e inerentemente anticapitalista. Em certo sentido, a nossa posição é o inverso da máxima marxista, que diz que o Estado é atualmente o comitê executivo da classe dominante, supostamente os capitalistas. Ao contrário, o Estado, a organização dos meios políticos, é constituído pela e é a fonte da classe dominante, ou melhor, casta dominante. E está em permanente oposição ao capital genuinamente privado. Podemos, portanto, concordar com Jouvenel. Apenas aqueles que nada sabem sobre outras épocas, senão a sua, que estão completamente às escuras quanto ao modo de funcionamento do poder deste há milhares de anos, verão estes procedimentos, estatização, imposto de renda, etc., como fruto de um conjunto particular de doutrinas. Estas são, na realidade, as manifestações normais do poder e em nada diferem na sua natureza em relação aos confiscos dos mosteiros realizados por Henrique VIII. É o mesmo princípio em operação, o apetite por autoridade, a sede por recursos, e, em todas essas operações, estão presentes as mesmas características, inclusive o rápido crescimento daqueles que dividem os espólios. Seja socialista ou não, o poder tem sempre de estar em guerra com as autoridades capitalistas e despojar os capitalistas da sua riqueza acumulada. Ao fazê-lo, obedece às leis da sua própria natureza. 15. De Jouvenel on Power. Aí, galera, nós ficamos por aqui por hoje e amanhã eu dou sequência ao livro. É isso aí, galera. Falou, fique com Deus. Se curtiu, deixa o like e compartilha aí com a galera. Tamo junto. Falou.